Miguel, pastor, o pai não é crente. A mãe está com câncer faz 5 anos. Pastor Marcos Feliciano, durante o Gideões 2025, falou da vida do profeta Miguel. E nós sabemos que tudo isso acontece e tudo que ele vive é por causa das situações e montagem de sua mãe. Nós sabemos disso. E durante um vídeo do seu próprio canal, ele tem um vídeo que ele aconselhou o profeta Miguel em suas decisões. Quero que você se inscreva no canal, dê seu comentário, o que você acha dessas situações. Nós sabemos que tudo isso acontece porque sua mãe forjou. Durante muito tempo, fomos enganados e muitas pessoas foram enganadas por ele. Mas não exatamente ele, mas pela sua mãe que forjou tudo isso. O Miguel pode até ser um menino de Deus, mas por causa das mentiras de sua mãe, ele caiu e virou chacota nacional. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, neopentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava. Só a mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. Como você mesmo pode ver, tudo era feito e planejado pela sua mãe. Então, muitos dos seus milagres eram apenas farsa feita pela sua mãe. Tudo de caso pensado para arrancar ofertas e dízimos. Mas durante uma entrevista, o pastor Marcos Feliciano gravou um vídeo discipulando o profeta Miguel. E tomara que agora em diante ele prossiga os caminhos da verdade, pregando a palavra de Deus e levando aquilo que Deus tem para ele nesse tempo de vida. Veja o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Acertado, se mataram o meu ministério, mataram a minha chamada, né? Tem pessoas que hoje me preferia ver no mundo do que no altar. Isso dói, isso machuca muito. Faz parte da história. Muito. Eu conheço um obreiro pelas cicatrizes que ele carrega e pela sua estante de livros. Sim. Você já me disse que lê bastante e cicatrizes você já está cheio delas. Qual o seu sonho, Miguel? O que você pensa? O que você projeta? Miguel daqui 20 anos, se Jesus não voltar. Quando Miguel tiver 35 anos, o que o Miguel quer? Que Miguel que você quer enxergar lá?
Miguel solteiro, Miguel casado, Miguel missionário, Miguel empresário, o Miguel polêmico, o Miguel pastor de igreja. Que Miguel que você enxerga? Pastor, eu sempre quis, ter uma família. Eu sempre quis ter 4 filhos. 4 filhos? 2 meninos e 2 meninas. Por que 4? Porque o Davi Miranda tinha 4 filhos. Tinha 2 meninas e 2 meninos. Então você se pegando do Davi Miranda. Ah. Sabe que dos filhos do Davi Miranda tem uns que são meio pancada, né? Eu falo isso com uma brincadeira. Eu tenho muitos amigos, conheço todos os filhos dele. Tem o Daniel. O Danielzinho. O Daniel é o Daniel não é fora, o Daniel é meio fora da casinha. Se estiver assistindo aí, Daniel, não retiro o que eu disse. Eu passei uma vez, uma madrugada, ele me levou lá dentro da sede mundial para conhecer. E ele me contou, que ele é muito estudado. O Daniel estudou muito. Né? E quando você estuda muito, sua mente destrava, né? E você acaba ficando meio louquinho. Todo pregador é meio louco, porque lê muito. Então, o Daniel... Você se acha um pouco louco, pastor? Eu me acho muito louco. Eu tô conversando com você aqui, ué. Como é que eu não posso ser louco se eu tô aqui fazendo uma entrevista com o menino mais polêmico do universo hoje? Tem que ser mesmo, pastor. Mas faz parte. Eu acredito assim. Eu sigo a Bíblia. Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase. Vão me criticar agora. Tem uma frase que eu vi num filme. Tô tentando lembrar aqui o nome do filme. O filme do professor Xavier, X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. É muito forte isso. Né? Então, qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento, em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, porque muita gente vai se aproximar de você. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. E eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. E eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo, ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim: de vez em quando Deus, ele abre a janela do céu e fica olhando na terra e ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele, Deus disse: viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são sites, não são esse povo bobo de TikTok que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis tem que destruir o Miguel, tem que todo dia arrumar uma porcaria. Esse é o maior inimigo não são eles. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é o próprio Miguel. O maior inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer, ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão, a pedido do pastor Cizinho, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cizinho me ligava: Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui e pedir perdão? Eu falei: o senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai, eu vou. Sério, meu filho, sério. Ele falava: poxa, você é o único, porque os outros não querem vir, porque dizem que não precisam, porque já estão assim, assado.
Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos e eu deixei referendado no final. Se você ouvir esses conselhos, você pode se reorganizar e assim fazendo, Deus vai te dar um ministério lindo. Você tem um amigo aqui, você tem Mais que um amigo, né? Um pai. Obrigado por me chamar de pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Ah, com certeza aqui. Vou puxar, porque agora o pessoal vai falar, pastor Marco, tá? Quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas que você precisar, pode me ligar. Tá? Você tem meu telefone, você tem minhas mídias sociais, você tem o meu coração acima de tudo. Agora, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Fazendo isso, seu futuro vai ser brilhante. Falou, Miguel. Aí. Miguel Oliveira, Deus te abençoe. E eu conclamo você do